Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física e a Sara também. E nessa aula é a aula número 24 de ótica. Nós vamos para a terceira aula de lentes esféricas. É mais uma aula de exercícios envolvendo as equações de Gauss. Na aula antes da anterior, na aula número 22, nós fizemos a parte dos desenhos, dos raios de luz, obtivemos a imagem pelo método geométrico, usando aqueles raios notáveis. Na aula anterior, nós já usamos as equações de Gauss, né? Então, a parte geométrica, a algébrica da matéria. E hoje, mais uma aula de treino aí de exercícios, usando as equações de Gauss, com exercícios um pouquinho mais aprofundados, um pouquinho mais difíceis. Tá bom? Vamos lá então? Bora para a vinheta. Muito bem, meus amigos, então vamos fazer aquela rápida revisão. Aqui nós temos o objeto, o tamanho do objeto, P é a posição do objeto em relação à lente. Aqui nós temos a imagem, I é o tamanho da imagem e P' é a posição da imagem. 1 sobre foco, que é a distância do foco até a lente, é igual a 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. Aumento é a comparação do tamanho da imagem com o tamanho do objeto, é igual também a menos P' sobre P, e o aumento é igual a foco sobre foco menos a posição do objeto. Então aqui estão as equações de Gauss. Temos que lembrar também da tabela de sinal. Se a lente for do tipo convergente, como essa que está aqui, o foco tem sinal positivo. Se for uma lente divergente, o foco vai ter sinal negativo. Se for uma imagem real, o P' é positivo. Se for uma imagem virtual, o P' é negativo. I e o A, se forem positivos, significa que a imagem tem a mesma orientação do objeto, ou seja, a imagem é direita. Se a imagem for invertida, tanto o valor do I quanto do A vai ter sinal negativo. E aí vamos lembrar agora as frases sergianas. Primeira frase, toda imagem real também é invertida. Segunda frase, toda imagem virtual também é direita. Terceira frase, para uma imagem ser projetada numa tela, como no cinema, por exemplo, essa imagem tem que ser do tipo real. Somente imagens reais podem ser projetadas. Quarta frase, aquele que estiver mais perto da lente, seja o objeto ou seja a imagem, dos dois, aquele que estiver mais perto da lente sempre é menor. Obviamente, quem estiver mais longe é maior. E a última frase, lente divergente só faz a imagem do tipo virtual, direita e menor. Muito bem. Feita essa revisão bem rapidinha, porque a teoria a gente já viu em outra aula, estamos aqui na primeira questão, Santa Casa, galerinha. Vamos que vamos. Vamos aqui fazer o primeiro exercício. Um oftalmo prescreveu a um paciente uma lente que fornece de um objeto colocado a 40 centímetros da lente, então P, posição do objeto, 40 centímetros, sobre seu eixo principal, uma imagem virtual e 3 vezes maior. Então a imagem, o aumento é 3. Toda imagem virtual também é direita. E se essa imagem é direita, significa que o aumento linear vai ter sinal positivo. Muito bem. O tipo de lente e o valor de sua distância focal são... Gente, não pode ser lente divergente. Lente divergente só faz imagem virtual direita e menor. Nesse caso aqui é uma imagem 3 vezes maior. Então lente divergente não pode ser, tá? Tem que ser lente convergente. Então vamos cancelar aqui, ó. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra D. Para matar esse exercício, a gente tem que saber o valor do foco, então a gente vai usar a terceira equação de Gauss, aumento igual a F, F menos P. Então vamos lá. O aumento é 3, a distância focal nós queremos,
foco menos a posição do objeto, que é 40, multiplicamos em cruz, 3 que multiplica F menos 40 é igual a F, distributiva, 3F menos 120 é igual a F, jogo esse F para cá, o 120 para lá, então 3F menos F é igual a 120, 2F é igual a 120, então a distância focal é 60 centímetros, galera. Isso está correta, a letrinha convergente 60 centímetros, letrinha E de helicóptero. Muito bem, meus amigos. A alternativa correta, letrinha E. Já foi a primeira questão. Ao todo, hoje vão ser 1, 2, 3, 4, 5 questões. Já vamos para a segunda questão, gente. Olha aí, Unicamp. Vamos que vamos. Olha o que é dito aí no texto. A dificuldade de enxergar objetos de perto é uma doença oftalmológica conhecida como hipermetropia. Isto acontece porque a imagem não é formada sobre a retina, mas depois dela. Uma das maneiras de corrigir esse problema é o uso de lentes esféricas convergentes. Considere uma lente convergente, distância focal 15 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, foco 15 centímetros, que mais? E um objeto colocado a 20 centímetros centro-óptico. Então, o objeto, a posição do objeto, 20 centímetros. Muito bem. Qual é a distância entre a imagem desse objeto e o ponto O? Então, ele quer saber a posição da imagem, ou seja, ele quer saber o P'. Vamos, então, para a equação. 1 sobre foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Então, vamos lá. 1 sobre 15 é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Eu já dei essa dica na outra aula. Não mexe na letra, mexe no número, joga para o outro lado. 1 sobre 15 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Vamos tirar o mínimo. Do lado direito eu vou continuar com 1 sobre P'. O mínimo entre 15 e 20, 60. 60 dividido por 15 dá 4, vezes 1 dá 4, menos 60 por 20 dá 3, vezes 1 dá 3. Do lado esquerdo ficou 1 sobre 60, e do lado direito, 1 sobre P', multiplicou em cruz, então o P' vale 60 centímetros, galera. A alternativa correta, letrinha A de amor. Beleza? Já foi 2 questõezinhas, galera, olha aí. Vamos então agora para a questão número 3, esfessex. Não tenho a menor ideia onde que é isso. Mas vamos lá. Um objeto linear AB está inicialmente em repouso no ponto O, no ponto 1, no ponto 1, perpendicularmente ao eixo principal de uma lente delgada convergente, distância focal 30. Então, o foco é 30, 1, 2, 3. Então, nesse local aqui, ó, que cada quadradinho vale 10, então o foco está por aqui. Então, vou anotar aqui, ó, foco 30 centímetros. Tá bom. Se esse objeto se deslocar do ponto 1 para o ponto 2, o intervalo de tempo de 5 segundos, intervalo de tempo de 5 segundos, do ponto 1 para o ponto 2. Tá. A velocidade média da imagem desse objeto. Então, a gente já fez uma questão parecida com essa na outra aula. Então, ele muda o objeto de posição, obviamente que a imagem também vai mudar de posição. Então, temos que calcular a posição da imagem no primeiro instante, a posição da imagem no segundo instante, para eu ter o ΔS. Aí eu divido pelo ΔT, que ele acabou de dar, e a gente descobre a velocidade. Tá bom? É esse caminho que a gente vai seguir. Então, primeiramente, vamos colocar a equaçãozinha da fimose. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Legal. Então, ficou 1 sobre, o foco é 30, é igual a 1 sobre. O P
é a distância desde essa posição 1 até a lente. Cada quadradinho vale 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, P na posição 1 é 90 centímetros. Vamos ver o que acontece aqui. Então, aqui é 90. Mais 1 sobre P', tá? Da posição 1. De novo, eu vou pegar esse número aqui, ó, e vou jogar para o outro lado. Então, ficou 1 sobre 30 menos 1 sobre 90 é igual a 1 sobre P' da posição 1. Quem que é o mínimo entre 30 e 90? É 90, dividiu por 30, dá 3, vezes 1 dá 3. Aqui vai dar 1, 1 sobre P1'. Aqui em cima ficou 2 sobre 90, é igual a 1 sobre P1'. Inverte de um lado, inverte do outro. Então, P1' é igual a 90 sobre 2. Quanto que é 90 sobre 2? 45 centímetros. E esse P' saiu positivo, tá? Então, ele vai estar aqui do lado direito da lente, a uma distância de 45 centímetros dela, tá? Então, eu vou anotar aqui, ó, o P1 é 90, o P1', acabamos de achar que é 45. Vamos deixar isso aqui anotado, beleza? O P1', 45. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer a mesma coisa agora olhando na posição 2, tá? Então, anotei já a posição da imagem. Agora eu vou apagar toda essa conta que eu fiz aqui e a gente vai calcular para a nova posição do objeto. O objeto é aproximado para a posição 2. Então, ele deixa de estar na posição 90 e passa a estar na posição 1, 2, 3, 4, 40. Então, a gente tem que fazer essa conta toda de novo, só que agora com o objeto na posição 40. Então, vamos lá. Então, 1 sobre foco, tudo de novo, galera. 1 sobre o foco, que é 30, é igual. O objeto agora está na posição 2. 1, 2, 3, 4 quadradinho. Então, posição 40. Mais 1 sobre P', só que agora na posição 2. De novo, eu vou jogar esse número para o lado de lá. Então, ficou 1 sobre 30 menos 1 sobre 40 é igual a 1 sobre P2'. Qual é o mínimo entre 30 e 40? 120, certo? Do lado direito eu não vou nem mexer, né? 120 por 30 dá 4, vezes 1 dá 4, menos 120 por 40 dá 3, vezes 1 dá 3. Então, do lado esquerdo do igual ficou 1 sobre 120 e do lado direito do igual 1 sobre P2'. Inverteu de um lado, inverteu do outro, então o P2', 120 centímetros. Agora que você achou, que você sabe a posição inicial do objeto, que está aqui, ó, bem do meu ladinho aqui, ó, 45 centímetros, e a posição final, que é 120, agora dá para achar a velocidade média, né? Vamos lá? Então, formulinha básica. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Como é que a gente faz para achar o ΔS mesmo? Espaço final, 120, menos espaço inicial, que é 45. Dividido pelo tempo que ele deu no enunciado, que é 5 segundos. Está aqui, ó. Intervalo de tempo de 5 segundos. Na parte de baixo do texto. 120 menos 45 dá 75, né? Então é 65 até chegar a 100. Não, dá 85? Deixa eu ver. Não, dá 55 mais 20, 75. Então, velocidade média, 75 sobre 5. 75 sobre 5, galera, vai dar
10, 15, né? 15, 15, 15, exatamente. Então, velocidade média, 15, essas medidas estão em centímetros, né? Centímetros por segundo. Beleza? Olha lá. A alternativa correta, letrinha A de amor. Show de bola, meus amigos. Já foi a terceira questão. Falta só duas, só que agora são as duas um pouquinho mais trabalhosas, tá bom? Vamos que vamos? Também na SFSEX 2021, tá? Então sabe que esse vestibular aí, para quem vai prestar, gosta desse assunto, né? Uma vela acesa foi colocada parada verticalmente a 4 metros de distância de uma parede também vertical. Perigo! A parede, normalmente, é onde a imagem é projetada, tá? Então, esse 4 metros não é a distância do objeto, que é a vela, até a lente, que a gente chama de P. Não é a distância da lente até a tela, onde aparece a imagem, que a gente chama de pelinha, tá? Então, aqui, ó, se a lente estivesse na posição, vamos supor que a lente estivesse na posição 1. Então, a distância do objeto até a lente é o P. E a distância da lente até a parede, onde se forma a imagem, é o P'. Então, repare que esse 4 metros não é o P, não é o P'. Na verdade, esse 4 metros é a soma de P mais P'. Então, toma cuidado, galerinha. Quando ele der a distância entre o objeto e o local onde se forma a imagem, ele não está te dando nem o P e nem o P'. No caso dessa questão, é o P mais o P'. Legal, vamos continuar a leitura. Na região entre a vela e a parede, existem duas posições onde se pode fixar uma lente convergente gaussiana de distância focal 0,75 metros. Vou colocar aqui, ó, foco 0,75 metros. Tem que ser lente convergente se for produzir uma imagem projetada, tá? De modo que sejam projetadas, pronto, né? Então a imagem vai ser projetada. Se uma imagem é projetada, ela tem que ser do tipo real. E lente divergente não faz imagem real. Lente divergente só faz imagem do tipo virtual. Então, como tem que ser lente convergente, esse foco obrigatoriamente tem que ter sinal positivo. Muito bem. De modo em que sejam projetadas na parede imagens nítidas da chama dessa vela. Essas posições são indicadas na figura, nomeadas como posição 1 a uma distância x1 da vela e posição 2 a uma distância x2. Na verdade, esse x1 e esse x2 é a distância da vela, que é o objeto, até a lente. Isso é o P. Então, para duas posições do objeto, você vai ter uma imagem nítida ali na tela. Ele quer saber quanto vale a razão entre x1 e x2. Tranquilo, vamos lá. A gente vai ter que achar essas duas posições P aí. Vamos pegar a equaçãozinha de Gauss, a primeira equaçãozinha da fimose. 1 sobre P. Opa, já errei, né? Já errei. 1 sobre F, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Então vamos lá. 1 sobre 0,75. 1 sobre 0,75 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre... se o P mais P' é igual a 4, então eu posso usar o P' e jogando o P para lá. O P' fica 4 menos P. Aqui está. 4 menos P. E no lugar de 0,75, eu posso colocar 3 quartos, não é isso? 0,75 é 3 quartos. Tá? Divisão de divisão, eu mantenho de cima e multiplico pelo de baixo, invertido. Então aqui ficou 4, que é o inverso de 3 quartos, né? Quem que é o inverso de 3 quartos? É 4 sobre 3. É igual a... Aí nós vamos ter aqui o mínimo, é P, e 4 menos P. Essa galera divide por P, sobra o parênteses, 4 menos P, mais
Essa galera divide pelo parênteses, sobra o P. Certo? Deixa eu só ver se eu não estou cometendo nenhum erro matemático. 4 menos P, mais essa galera, P. Este P cortou com esse P, e agora eu vou multiplicar em cruz. Sobrou um 4 aqui também, né? Opa, então se sobrou um 4, dá pra gente simplificar, né? Vamos simplificar? Ó, dividir aqui por 4, sobrou 1. Dividir aqui por 4, sobrou 1. Agora eu multiplico em cruz. Então ficou P que multiplica 4 menos P é igual a 3 vezes 1, porque eu multipliquei em cruz aqui, certo? Agora, distributiva, vai ficar 4 vezes P menos P quadrado é igual a 3. Vou jogar essa galera tudo para o outro lado, tá? Então o 3 vai manter o sinal, mas o P quadrado vai mudar de sinal e o 4P vai mudar de sinal. Então ficou P quadrado menos 4P menos 4P mais 3 é igual a 0. Então caímos aqui no Bhaskara, caímos na equação de segundo grau. Então delta é igual B quadrado, que é 16, menos 4 vezes A vezes 3, tá certo? Aqui vai dar 12, 16 menos 12 dá 4. Portanto, raiz quadrada de delta é 2, tá certo? Raiz quadrada de delta é 2. Deixa aqui. Então agora quais são os dois valores de P, né? Como é que é o Bhaskara? Menos B. Então o B é menos 4, menos, dá mais 4, mais ou menos 2, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então aqui estão as duas respostas. O P1 vai ser, vamos pegar o sinal negativo? 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. E o P2 vai ser, agora sinal positivo, 4 mais 2 dá 6, sobre 2 dá 3. Então, como ele quer saber o x1 sobre o x2, eu vou resolver aqui na parte do exercício. Ó. x1 sobre x2, como o x é a posição do objeto, então, na primeira situação ele vale 1, e na segunda situação ele vale 3. Então, a resposta certa, 1/3. A alternativa correta, letrinha D de dado, galera. Muito bem. Chegamos, então, no último exercício, galerinha. Questãozinha número 4. A questãozinha aí, Olimpíada Brasileira de Física, um pouquinho mais elaborada, tá bom? Vamos a ela? Questãozinha 5, galera. Uma lente biconvexa gaussiana de policarbonato e um espelho plano formam um sistema óptico como apresentado na figura abaixo. Então agora você tem dois aparelhos aí. Você tem uma lente e um espelho. Como é que funciona quando você tiver a imagem do aparelho? Analisa o primeiro sozinho, acha a imagem. Esta imagem do primeiro torna-se objeto para o segundo. Deu para entender? Então você vai passo a passo. Então vamos lá. Onde também vemos a chama de uma vela sendo considerada uma fonte pontual de luz e o objeto desse sistema. Então a vela é o objeto. Tá. O centro óptico da lente tornou-se a origem de um plano cartesiano padrão. Então repare que o centro óptico está na posição 0. Muito bem. Dessa forma, a posição xy da chama é dada por menos 8 e 8. Ou seja, o objeto está 8 centímetros à esquerda da lente. Isso é a posição do objeto, que é 8. Tá? E essa altura y é o tamanho do objeto, que é 8. Tá? Então vamos achar aqui, ó. Então, para a lente, então, primeiramente, estamos estudando a imagem produzida pela lente. Tá? Então, o que é importante? O P, a posição do objeto em relação à lente, é 8 centímetros. Tá? Esse menos 8 é só a posição no eixo X, para você enxergar no eixo X. Tá? Então, ele colocou menos 8 aqui ó, no texto. Tá? Aqui está menos 8, porque é 8 à esquerda do zero, que é onde está se considerando a posição da lente. Tá? E o tamanho do objeto está aqui, né? 8 centímetros também. Beleza. E a distância focal, ele dá aqui, ó. O espelho está na posição 18. Se a distância focal da lente for 12,
Então, a distância focal da lente é 12. Como é uma lente convergente, o foco é positivo. Muito bem. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai achar a posição da imagem. Então, vamos lá? E o tamanho da imagem? 1 sobre P... Opa, desculpa, é 1 sobre foco, né? Então, 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos trocar agora as letrinhas pelos números. 1 sobre 12 é igual a 1 sobre 8. Opa! Deixa eu lembrar uma coisa aqui da matéria que a gente já viu, hein? Repare que o foco é 12 centímetros e o objeto está a 8, ou seja, o objeto está mais perto da lente do que a distância focal. Essa lente vai funcionar como uma lupa. Então eu tenho certeza clara de que essa imagem vai se formar do lado de cá. Então, quando você tem uma lupa, a imagem se forma do mesmo lado que o objeto, certo? E ela é ampliada. Uma imagem real, desculpa, virtual, direita e maior. E isso eu sei que é a imagem, vamos chamar aqui, ó, de imagem 1. Ou imagem L. Por que imagem L? Imagem produzida pela lente. Ok? Então, essa aqui é a imagem L. Vamos achar a posição dessa imagem. É esse pelinho, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou jogar 1 sobre 8 para o lado esquerdo. Então, ficou 1 sobre 12 menos 1 sobre 8 é igual a 1 sobre posição da imagem produzida pela lente. O mínimo entre 12 e 8 é 24. Dividiu por 12 dá 2. Dividiu por 8 dá 3. Então, ficou 1 sobre P'. Do lado esquerdo do igual, ficou menos 1 sobre 24, que é igual a 1 sobre P'. Inverteu de um lado, inverteu do outro, então P' dá menos 24 centímetros. Pausa que a gente tem que analisar esse resultado. Meus amores, P' negativo significa que essa imagem é virtual. Em lentes, quando a imagem é real, ela se forma do outro lado da lente que está o objeto. Se a imagem é virtual, ela se forma do mesmo lado da lente que está o objeto. Então, esse P' é para deixar claro que essa imagem é virtual. Isso a gente lembra, né? Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo centro óptico, passa reto, os raios estão se afastando, você tem que prolongar para trás até achar a imagem. Agora, vamos achar essa posição da imagem. Ela está a 24 centímetros da lente. Mas como ela está do mesmo lado que o objeto, tá? Então essa posição aqui é menos 24. Beleza? Então, já estou achando aqui, ó, vou anotar aqui em azul, a imagem I1. Do jeito que foi dado aí, ó, a posição com coordenada x e ordenada y, né? Então, o x dessa imagem é I1 não, né? Vamos chamar de imagem da lente, né? Imagem da lente. É menos 24. E agora a gente vai achar a altura dessa imagem, tá? Vamos achar a altura da imagem. Usando qual equação? Aquela equaçãozinha de Gauss. Vamos ver se cabe aqui, ó. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Vamos lá. O tamanho da imagem, o tamanho do objeto é 8, né? Menos o P', você acabou de achar comigo que é menos 24, sobre o P, que é 8. Opa, cortou, cortou, negativo com negativo. Então, a altura da imagem é mais 24 centímetros. Menos com menos dá mais. Vamos interpretar? O que significa esse I positivo? Significa que essa imagem é direita, como eu já tinha falado para vocês. Então, o tamanho dessa imagem é 24 centímetros. Então, aqui, ó, vai ficar posição menos 24, é 24 centímetros à esquerda do zero, e a ordenada na vertical, 24 centímetros. Muito bem. Agora, o que nós temos?
Nós temos aqui do lado um espelho plano, que eu vou pintar ele de um azul, aqui, ó. Nós temos aqui um espelho plano. Qual é a distância deste objeto até esse espelho? Distância, hein? Não existe distância negativa, hein, galera? Distância você mede com uma régua, hein? Tá? Então vamos lá. Do menos 24 até o zero são 24 centímetros. Do 0 até o 18 são 18 centímetros. Então a distância desse objeto até o espelho é 24 centímetros mais 18 centímetros. Vou colocar aqui do ladinho, ó. 24 mais 18 vai dar 12, vai 1, 42 centímetros. Então, onde que vai se formar a imagem produzida pelo espelho? Vou pintar essa imagem de vermelho. A mesma distância para dentro da parede. Então, dentro da parede, vamos ter uma imagem que é a imagem produzida pelo espelho. E a distância dessa imagem até o espelho é a mesma distância do objeto até o espelho. Então, essa distância também é 42 centímetros. Então, vai caber aqui, ó, imagem produzida pelo espelho. Agora, o espelho não está na posição 0, ele está na posição 18. Então, 18 mais 42, então essa imagem se forma na posição 60. E a altura da imagem é a mesma altura do objeto. O espelho plano produz imagens do mesmo tamanho que o objeto, né? Só você lembrar aí, né? Quando você vai usar o espelho para ver seus olhos, você olha na horizontal porque a sua imagem tem o mesmo tamanho que você. Então, o tamanho dessa imagem também é 24 centímetros. Então, resposta 24. Então, a imagem produzida pela lente está na posição menos 24 e altura 24. E a imagem produzida pelo espelho é a imagem desta imagem, né? Está na mesma distância em relação ao espelho, como essa imagem que torna objeto está a 42, essa imagem também está a 42 adiante do espelho, ou seja, além desse 18, por isso que a posição dessa imagem é 60 centímetros. E a altura da imagem é a mesma altura do objeto que a produz, que é 24 centímetros. Muito bem, meus amigos. E assim encerramos mais uma aula, galerinha. Até a próxima aula. Bons estudos aí. Valeu. Beijinhos a todos aí. Perseverem nos estudos. Tchau, tchau, galera.